todas. Então, eu me chamo Eni, eu sou mãe, né, dona de casa, esposa do Davi, que está aqui na frente, e faço parte do Banco Comunitário Justa Troca. É uma pena que a Nelsa não tenha conseguido vir, porque ela está na organização do fórum, né, então ela está na correria. Que a Nelsa poderia compartilhar com vocês a experiência das cooperativas Univens, Justa Trama e Banco Comunitário. Eu vou focar mais no Banco Comunitário, que é onde eu desenvolvo o meu trabalho. Então, o Banco Comunitário Justa Troca, ele fica situado na Vila Nossa Senhora Aparecida, que é uma comunidade da Zona Norte de Porto Alegre, né, uma região periférica, que fica bem na divisa com Cachoeirinha. E o histórico dessa comunidade se iniciou, né, também lá com o êxodo rural, lá no final da década de 70, né, que muitas famílias começaram a vir do interior, como a nossa colega aqui também, né, já referiu. Então, inicialmente a comunidade era chamada de Caiu do Céu. Por quê? Porque as pessoas dizem que assim, né, elas foram dormir e acordaram no outro dia e estava toda aquela área ocupada, né? Então, bom, nossa, de onde veio toda essa gente caindo do céu, né? Aquele monte de barraquinho. E também nesta ocasião estava ali o meu pai, né? Que também veio, agricultor, veio buscar melhores condições de vida na cidade, né? Então, meu pai também fez parte do início dessa comunidade. Então, ali se iniciou, né, sem as mínimas condições, né, em uma situação muito precária, e aí a comunidade começou a se organizar, e através do orçamento participativo, né, e muito com a liderança da Nelsa, eles conquistaram diversas melhorias na comunidade, como asfalto, saneamento, né, então, agora a comunidade se encontra numa condição melhor, mas ainda tem uma parte que é muito vulnerável, porque ela fica situada à beira de um córrego, que o pessoal chama de valão, e que não tem calçamento, e que o esgoto é depositado naquele córrego sem nenhum tratamento, e essa é a maior demanda da comunidade pela regularização dessa área, mas que o poder público, né, enfim, diz que não pode porque é uma área privada. Enfim, eu atualmente não moro mais na comunidade, moro numa outra ocupação, que é ao lado, né, que é a Vila IP São Borja. E me sinto muito feliz em poder, assim, estar ali contribuindo para essa comunidade, que foi a primeira que eu morei quando vim para Porto Alegre. E o que a gente tem ali no Banco Comunitário? Eu não sei se eu acho, não devo ter falado, né, que o Banco Comunitário ele foi inspirado no primeiro banco comunitário do Brasil, que é o Banco Paulas, lá no Ceará. Então, em uma atividade, num debate sobre economia solidária, o Núcleo de Estudos de Gestão Alternativa, aqui da Faculdade de Administração da URGS, levantou essa questão, né, fez essa provocação de por que, né, que aqui na região sul nós ainda não tínhamos nenhum banco comunitário, sendo que pelo Brasil já tinha em torno de 113 bancos. E então, a Nelsa já estava nesse debate, e antes disso ela já vinha sendo provocada já pelo Joaquim e pela companheira dele, né? E aí, a partir dali se começou a ideia de fundar um banco comunitário, né? Então foi, a partir desse debate, né, a ideia foi levada tanto para a comunidade essa onde eu trabalho, que é a Nossa Senhora Aparecida, e para o Cascata, né? Acho que é a zona sul de Porto Alegre. Então, em 2016, né, depois de um processo todo de organização da comunidade, de escolha, daí foi formada uma associação para dar sustentação jurídica ao banco, e ao mesmo tempo foi sendo pensado o nome da moeda social, que é um instrumento assim, que é utilizado para estimular o desenvolvimento da economia local. E foi sendo pensado toda a política de crédito, e então em 2016 foi inaugurado esse banco lá na Nossa Senhora Aparecida. Então, esse e o Justa Troca e o Cascata são os dois primeiros aqui da região sul. A partir da inauguração, em 2016, eles, na verdade, só tinham uma pessoa trabalhando de forma remunerada, que fazia 6 horas mensais, 6 horas semanais, e o resto do
pessoal todo era militante mesmo, era o pessoal que trabalhava de forma voluntária. Então, né, ficava difícil conciliar o trabalho do pessoal, né, com esse voluntariado e estava tudo muito ainda devagar. Em 2018, aí eu entrei com mais uma colega, né, que teve um recurso mais significativo da ONG Nexus, que é da Itália, fazer uma observação assim. Quando o banco foi fundado, eles iniciaram com um recurso que veio da Espanha, que foi para o fundo, né, que é para liberar pequenos empréstimos para a comunidade. Então, quando a gente conseguiu esse recurso maior, eu fui contratada, eu e mais uma colega, daí nós iniciamos lá numa sala emprestada, né, da cooperativa Univens, que é uma das parceiras do Banco Comunitário. A gente iniciou só com um notebook assim, velho, né? E aí a gente começou a correr atrás, tanto de organizar atividades na comunidade, quanto de comprar os equipamentos, de organizar a nossa sala. Foi tudo acontecendo assim, paralelamente. O que eu digo assim, sobre o que nós temos lá, quais são os serviços que o Banco Comunitário oferece para a comunidade. Nós temos daí a questão das operações financeiras, que são microcréditos, né? Atualmente a gente disponibiliza duas linhas para a comunidade. Um deles, que a gente chama o produtivo, que é para pessoas que têm alguma atividade de geração de renda, né? Então, a gente, por exemplo, a gente, além desses microcréditos, a gente também tem a questão dos cursos, das capacitações. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, faz um curso de tricô. Aí a pessoa aprende a fazer o tricô, ela vem no banco comunitário, ela solicita esse microcrédito produtivo, ela compra, então, os insumos que ela precisa para produzir o trabalho dela, e depois ela é convidada a vir comercializar na feira comunitária que a gente realiza um sábado por mês. Além desse microcrédito produtivo, a gente tem um que é para pequenas reformas, né, que é para pequenas melhorias, isso mesmo, troca de um cano, troca de um telhado. A gente até teve, antes da pandemia, iniciando uma parceria com um coletivo de arquitetos, que a ideia era que eles nos dessem um apoio técnico, assim, né, para, como é que eu vou dizer, para melhor direcionar, melhor acompanhar, melhor orientar esses pequenos empréstimos, né, porque a gente, enfim, não dava, eu, por exemplo, não tenho conhecimento, né, para prestar esse apoio e nem consigo acompanhar. A gente libera o empréstimo, né, e depois a pessoa, né, a gente não tem como garantir que foi utilizado para esse fim. Então, isso antes da pandemia, a ideia era essa, antes da pandemia, mas aí, né, acabou se perdendo e a gente precisa em algum momento resgatar. Já fica aí um convite para vocês também, né, estamos abertos a parcerias. Então, além das operações financeiras, aí a gente tem cursos e capacitações, que tem tanto profissionalizantes quanto culturais, né. Na verdade, o nosso foco ali é a geração de renda, né, mas emergiu, né, em meio ao nosso trabalho, essa necessidade de atividades culturais, porque a comunidade não dispõe de praça, não tem nenhum espaço assim, para o pessoal de integração, um espaço coletivo. Então, a gente começou a desenvolver alguns cursos também, a gente já teve de hip-hop, a gente já teve de teatro. Não, hip-hop a gente vai fazer. A gente já teve de teatro, a gente já teve de dança, já teve pintura em tela. E desses os profissionalizantes, a gente já teve diversos cuidadores de idosos, a gente já teve de manicure, vários assim. Então, assim, focando mais na questão assim, né, de que práticas a gente tem assim, sustentáveis, né, em relação à questão ambiental, a gente tem alguns projetos, né. A gente participa daí do programa Tampinha Legal, né, que a comunidade vai coletando as tampinhas e vai entrega lá para nós, e aí a gente depois faz a troca e com esse recurso a gente acaba revertendo para trabalhos na comunidade, de revitalização, de plantio de mudas, de plantio de flores, teve uma proposta também de comprar umas telinhas para proteger o esgoto, para não acontecer inundações. Esse é um projeto que a comunidade se envolve bastante, né? Vem em grande quantidade para nós essas tampinhas. A gente tem também a questão
doações, a gente recebe... Com a pandemia aconteceu tudo isso, né? Não estava previsto, mas acabou acontecendo, vindo doação de roupas para nós, porque nós tínhamos um número bem expressivo de imigrantes haitianos e venezuelanos, né? Então começamos a receber doações de roupas e aí a gente distribui para a comunidade e o que fica lá, aí tem as gurias das cooperativas de costura que elas acabam fazendo trabalhos de customização, e doando também para outros empreendimentos. E aí a gente tem também a questão, temos uma horta comunitária assim, muito embrionária, né, no posto de saúde, por não dispor de um espaço coletivo, de um espaço público, ele é feito dentro da unidade de saúde, né? Então está um pouco devagar, assim, porque né, é um espaço que eu acredito que as pessoas não se sintam muito à vontade para chegar e estar participando a qualquer momento, mas a gente está trabalhando em cima disso. E aí tem um outro projeto que eu acho assim, que é a menina dos olhos do banco, que é o projeto de sabão ecológico. A gente coleta o óleo de cozinha usado na comunidade, né? E aí a gente faz a troca desse óleo com uma cooperativa de mulheres lá de São Leopoldo, que é a cooperativa Mundo Mais Limpo. Então, as gurias fazem o sabão lá, nós recebemos o óleo ali, repassamos para ela e elas fazem o sabão e trocam conosco. Então, todo mês elas vêm e levam o que a gente coleta e aí a gente distribui na comunidade esse sabão. Isso iniciou lá com a pandemia, né, porque as gurias da cooperativa acabaram receberam doações para fazer máscaras, e aí a gente acabou, o que a gente fazia? A gente pegava a máscara e os sabões e ia de casa em casa, de porta em porta, entregando um kitzinho, né, para as pessoas, e aí o sabão teve uma aceitação, assim, enorme, né? Muito procurado, as pessoas gostam muito do sabão ecológico, assim, a gente até está sempre em falta, porque a gente não dá conta, né, da demanda. E nós temos a ideia também de estimular, né, futuramente, quem sabe a gente consiga a construção de uma cooperativa para produzir esse sabão, né? Porque a demanda é tão grande lá na comunidade, as pessoas gostam, né? Então, e também esse óleo também a gente pode trocar pela nossa moeda social. Ou a pessoa opta, ou ela quer a barra de sabão, né, ou ela quer a nossa moeda social, que é essa moeda aqui, que se chama o Justo, né. Nas cédulas dela ela procura refletir a identidade da comunidade, então ela tem o nome das ruas, que foram escolhidas democraticamente. Essa moeda ela é aceita em mais de 20 estabelecimentos, daí entre farmácia, padaria, nós temos também a pecuária, as lojas de calçados, brechós, todos já aceitam a nossa moeda. Então a pessoa pode trocar o óleo, levar o Justo e comprar o pãozinho dela na padaria do nosso parceiro. Aí a ideia é que esse parceiro, da padaria, ele pega o que ele recebeu e vai comprar na farmácia. E da farmácia vai comprar na lojinha, né? Então, esse é o nosso foco, assim. Não sei como é que tá, Ju? Estou bem perdido. Eu não tô... É? O tempo chegou ao fim, assim. Tá. Isso. Então, essas são algumas das ações que nós temos, né, lá na comunidade. E só dizer, assim, já adiantar que a gente está planejando a gente está com um projeto de planejamento, né, que seria um projeto piloto de construção de banheiros na comunidade. Nós temos um parceiro que quer iniciar assim, um projeto piloto de cinco banheiros. A gente vai fazer lá uma seleção entre as famílias, né? E aí, então, a gente precisa de parceiros, né? Fica no nosso convite. Também gostaria de convidar, né, a Nelson pediu muito, né, que eu reforçasse o convite, que amanhã é 25, né? Hoje amanhã, quarta. Tá. Então tá, dia 25, às 14 horas, no auditório da Antibarone, lá na Assembleia Legislativa, vai ter a mesa de debates Economia Solidária, tecendo redes, transformando realidades e reconstruindo o Brasil. E a gente vai ter a participação do Gilberto Carvalho, que é o novo secretário da Economia Solidária, e do Joaquim, que também é o fundador do primeiro Banco Comunitário do Brasil, e da Nelson. Eu agradeço pelo convite e estou à disposição. Obrigado. Olha só. Posso passar para eles verem? Calma, ninguém pode pegar, tá?
professora Eliane, que é a diretora da faculdade, só para apresentar a mesa. Vocês me escutam sem microfone? Sim? Vai? Então, eu sou a Alicia, tenho 23 anos, sou da turma que estava usando fralda ainda no primeiro fórum. Primeiro fórum. Sim, sou horticultora de uma ONG aqui na Zona Sul. Eu trabalhei nos últimos 3 anos no interior como agricultora agroecológica, fazia feira ecológica no interior. Vim pra cá faz uns 7 meses mais ou menos e há poucos meses eu estou trabalhando nessa instituição, que é a Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG que tem ali no bairro Camaquã, Tristeza. É uma ONG que já tem uma boa história, tem uma trajetória longa já, mas o nosso projeto de sustentabilidade e agroecologia ele existe há mais ou menos uns 5 anos, que foi com o começo de uma pequena horta. Nesses anos de aprimoramento do projeto, hoje em dia a gente tem uma autonomia de chás, de ervas medicinais e de salada para fornecer para o refeitório. Então o nosso trabalho é de produção de alimento para o refeitório das escolas. São 2 escolas, uma é uma escola municipal, a gente também atende a um serviço de acolhimento e de convivência com as crianças da rede pública ali da região, onde a gente acolhe elas na horta, tem uma turma de professores que fazem atividade com essas crianças, além das turmas das próprias escolas que estão sempre semanalmente com a gente. E a gente tem esse refeitório, né, que atende a comunidade ali da instituição, são 70 trabalhadores além do nosso eixo, mais várias turmas, né, de crianças e adolescentes. Então a gente, refeitório, assim, dias de ano letivo normal são mais de 150 pessoas por dia, então é uma produção interessante, assim, relevante de folhosas, pelo menos a gente está garantido, né? E agora a gente está com esse projeto desse ano de engrenar melhor numa produção de legumes, de alimento de base, assim, né? Então a gente sempre ter beterraba, couve-flor, brócolis, espinafre, tudo sempre assim para ter. Agora, além do prato das saladas, né, que a gente já tem, a gente também tem o prato da produção de legumes da própria horta, né? Então é uma instituição que a gente tem esse trabalho na horta, né? A gente tem a horta, a gente tem a estufa e a gente tem o viveiro. Então a gente faz a produção das próprias mudas que a gente vai estar usando, né? E aí o que eu queria comentar com vocês aqui é um pouco do impacto territorial que a gente tem, né, quando a gente tem essas práticas sustentáveis, de que, por exemplo, a gente tem esse trabalho nessa horta, mas a gente tem o trabalho da ecologia, né, de fechar o ciclo. Então a gente tem o refeitório, onde a gente fornece alimento, depois a gente pega os restos desses alimentos, composta, depois a gente pega esse composto, peneira tudo, faz as sementeiras, passa o tempo e a água e tudo mais, as sementeiras, então essas mudas voltam para a terra, que vira alimento de novo, e depois volta para o refeitório. Só que isso demanda muito tempo e energia. A gente fechar o nosso ciclo dentro do nosso próprio projeto, dentro do nosso próprio espaço. Mas isso se torna uma necessidade, porque a gente não tem uma rede agroecológica tão bem estabelecida na cidade. Então, eu não tenho ninguém que eu possa ligar e pedir, eu preciso de 240 mudas de alface para a semana que vem, né? Que é uma sementeira grande. Então, também por necessidade, a gente tem que fazer todos os pontos da cadeia produtiva, no caso, né? Então, é muito interessante a gente estar fermentando e fomentando vários pontos, vários projetos diferentes da agroecologia na cidade, para que a gente possa suprir toda a nossa cadeia produtiva dentro da agroecologia e a gente não precise depender de insumos industriais. Então, isso é um ponto que eu acho que é bem relevante, porque quando a gente está dependendo de insumos industriais, a gente está dependendo, enfim, de que não é o que a gente quer construir, assim, né? Então a gente tem a possibilidade de estar construindo produção de base comunitária e de base agroecológica, e a gente está iniciando, né? A gente ainda está
a gente também precisa criar uma demanda para estar circulando, né? Então a gente tem uma demanda alta de composto, mas a gente tinha, né, no passado, que comprar um composto que não é agroecológico, ele é, enfim, restos de, enfim, outras coisas que a gente gostaria de estar evitando na produção da horta, né? Mas ao passo que o projeto vai crescendo, a gente consegue estar. Agora a gente tem um pouco mais de dinheiro, a gente pode pagar mais gente, a gente pode pagar mais horas, então a gente consegue estar fechando, né, o próprio ciclo dentro do projeto, né? Tem uma referência que é muito interessante para pensar em planejamento territorial e planejamento urbano, que eu acho que é um pouco do público, né, arquitetos e arquitetas, que é o filme Agroecologia em Cuba, que passa por uma necessidade de Cuba a partir do embargo econômico. Eles não conseguem mais comprar, não recebe mais semente, não recebe mais fertilizante, não recebe mais alimento de fora, né? Então se cria uma necessidade de fechamento de toda a cadeia produtiva dentro da ilha, né? Então por uma necessidade, por não ter acesso aos fertilizantes, que no caso a gente chama de veneno, né? Se cria essa necessidade de estar fazendo essa produção. Então várias pequenas pessoas em pequenos lugares fazendo pequenas coisas que vão criando uma grande rede que supre a necessidade de alimentação da própria ilha, né? E é engraçado que é agroecologia em Cuba, só que é basicamente agroecologia em Havana. Então é isso, assim, a produção de composto, de sementes, das mudas, das hortas, e daí fomenta as hortas comunitárias, né? Tem muitas hortas comunitárias em Porto Alegre, gente. Recentemente a gente fez um seminário, foi puxado pelo Consea, e foi abraçado pelo MST lá em Eldorado, onde foram muitas pessoas e foi um evento lindo, onde a gente pôde se olhar e ver, nossa, a gente tem muitas experiências muito legais, como é que a gente não se encontra mais vezes? Também tem eu me sinto chegada de novo na cidade, né? Eu fui nascida, criada aqui em Porto Alegre, mas eu conheci a agroecologia em outro lugar, e agora eu tô voltando, então eu também tô nesse reconhecimento, assim, né? Mas, conversando com outras pessoas, a gente vê, assim, que a gente... Nossa, falta a gente se visitar mais, falta a gente conhecer as hortas dos companheiros e das companheiras, que já estão, bom, em momentos diferentes de evolução, de produção, e também tem diferentes interesses, né? A gente tem um interesse muito interessante em algumas hortas, todas as hortas comunitárias de Porto Alegre, né? Que é justamente o envolvimento da comunidade. E aí eu trago uma experiência aqui, que é da horta comunitária que está nascendo na Cruzeiro, num território que é uma escola que foi fechada pelo Estado, foi ocupada pelo tráfico, depois foi ocupada de novo por um coletivo de mulheres. E, como vocês devem saber, Cruzeiro é uma zona de guerra. Vocês podem estar acompanhando pelas manchetes do jornal que o negócio está muito tenso, nos últimos anos se intensificou. Então, tá muito difícil de reunir as pessoas, porque você tem muito conflito muito perto de onde é esse lugar. Então teve um dia, inclusive coincidentemente, foi o último dia que nós fizemos atividades onde veio uma galera, onde teve um assassinato na frente da escola enquanto nós trabalhávamos. Então isso, a gente quer trabalhar agroecologia, né? A gente quer plantar, quer ir para a comunidade, mas como é que a gente lida com essa questão, né? Então, existem várias questões que é justamente a gente está fazendo uma coisa que não querem que a gente faça, né? Querem que a gente continue dependendo de uma única loja onde tem, né, todos os nossos alimentos necessários, de péssima qualidade e extremamente caros, enquanto a gente, enquanto ser humano, enquanto, né, espécie, fazemos agricultura há, sei lá, 15 mil anos, talvez. O milho evolui com a gente há pelo menos 10 mil anos, né, gente? As sementes, elas, junto com o nosso trabalho, elas foram se transformando, né? Então, é um trabalho que enfim, a gente sabe fazer, e nós que moramos, né, e nascemos na cidade, a gente foi completamente afastado desse conhecimento, né? E o conhecimento da terra, como ele é por tentativa e erro e por experiência, ele é extremamente valioso, o conhecimento dos mais velhos. Então a gente tem, né, um êxodo rural, onde então, quando, né, se o meu pai veio do interior e eu nasço na cidade e eu não preciso da agricultura mais, então o conhecimento dele não é mais necessário para mim. E aí a gente perde geracionalmente
todo o conhecimento que foi acumulado até então. Então, essa é a questão, né? Então, quando a gente tá trabalhando hortas comunitárias, ninguém sabe o que fazer, porque a gente não sabe mais fazer isso. E mesmo quando a gente, enfim, quando se tem uma experiência de agricultura no interior, onde a gente tem terras e tudo mais, a gente faz roça, faz mutirão, a gente olha para uma praça de Porto Alegre, para um terreno baldio, que é as realidades como as hortas comunitárias começam, né? E é isso, a gente fica, meu Deus, mas não tem terra boa, então não vai dar para fazer. Mas não, nenhuma terra é ruim, né? Nós vamos construir esse adubo, nós vamos construir essa terra boa, nós vamos pegar essas sementes, companhia da MST, e nós vamos trazer para cá e nós vamos dar ali, né? Mas falta recurso, falta gente interessada e falta gente sabendo como que pode ser feito para pelo menos dar um gás inicial, assim, né? Pra gente ter esse planejamento. E aí são os pontos, né, da cadeia produtiva que a gente vai ir conectando muito, muito, muito lentamente. Mas eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Acho que sim, Alice. Então, depois a gente vai ter a rodada mais entre vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao Leonardo, então, para a gente encerrar essa primeira rodada. Depois a gente pode dar um breakzinho para todo mundo levantar um pouco, né? E aí a gente continua depois do debate entre vocês. Leonardo fala dessa experiência dos SPOA, que a gente comentou antes ali, né? Que estava mudando de eixo um pouco nos últimos anos. Bom, oi todo mundo, né? Eu sou o Leonardo. Tenho 31 anos, sou natural de Bento Gonçalves, mas moro aqui há uns 11 anos já. Já fui colega de universidade de vocês ali do outro lado da rua, na engenharia. E posso dizer que sou um empreendedor de carreira já há uns 5, 6 anos pelo menos. Eu hoje represento aqui os SPOA, ou as SPOA, que é a Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre. E o que é essa zona de inovação? O conceito fundamental das SPOA é que, gerando uma mudança muito expressiva numa área concentrada, ela pode agir como uma espécie de catalisador para que essa mudança se espalhe para o restante da região. Então, aqui em Porto Alegre, hoje esta é a nossa região. Nós vamos lá do 4º distrito até o Praia de Belas e praticamente até o Iguatemi do outro lado. E o SPOA trabalha com o objetivo fundamental de tornar Porto Alegre, em específico essa região concentrada, o lugar mais sustentável da América Latina até 2030. E é um objetivo ousado, mas é justamente para que seja ousado, para que seja inspirador e desafiador. Um objetivo até 2050, 2040 a gente começa a pensar a respeito. Nós trabalhamos com essas seis pilares, né, de inovação e tecnologia, empreendedorismo, sustentabilidade, eficiência dos recursos, comunidade, colaboração, gestão comunitária participativa, um ambiente amigável aos negócios, inovação e tecnologia. E para entender melhor os SPOA, é interessante conhecer um pouco da história. Em 2012, 2013, um dos fundadores e o mentor dos SPOA, que é o Mark, ele é um americano, consultor da Global Urban, que trabalha com desenvolvimento urbano por todo o globo. Ele já liderou, por exemplo, o projeto escapou o nome agora, mas enfim, uma zona específica lá de Washington, que, semelhante ao 4º distrito, era uma zona abandonada e foi feito todo um processo de revitalização. E hoje é uma das áreas mais valorizadas da cidade, devido a essa estratégia de desenvolvimento urbano.
E ele foi chamado pelo governo brasileiro para fazer um estudo a nível nacional de locais com potencial para desenvolvimento. O resultado desse estudo foi que o Rio Grande do Sul, em termos de economia, de cultura, de logística, de geografia, de recursos naturais, de concentração de universidades, de empresas e por aí vai, de todos os estados é o que tem o maior potencial para desenvolvimento urbano. Então ele foi chamado pelo governo do Rio Grande do Sul para fazer o mesmo estudo concentrado no nosso estado. O resultado foi que de todo o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a região com o maior potencial de desenvolvimento. Isso significa que Porto Alegre tem todos os recursos necessários para se tornar uma cidade de referência a nível mundial em sustentabilidade, em qualidade de vida e em desenvolvimento urbano. Então, ao invés de estudar sobre como os países nórdicos têm qualidade de vida, hoje nós poderíamos estar estudando Porto Alegre. E Porto Alegre sendo uma referência tropical, né, que pode ser aplicada de todo o Equador para baixo. Então, o passo seguinte natural foi apresentar para o governo aqui da cidade, junto com o governo do estado, um plano de desenvolvimento urbano. E o governo achou tudo muito legal, muito bonito, mas na hora de alocar verbas, alocar gente para implementar um plano, ele acabou sendo engavetado. E no último mês que o Mark ainda estava por aqui, ele acabou apresentando todo esse estudo dele para um grupo de estudantes aqui da URGS, que ficaram encantados com todo o potencial que nós temos de desenvolvimento e disseram para ele, tá, mas por que a gente não faz isso então? Ao invés de, se o governo não faz, né, de cima para baixo, pode ser feito de baixo para cima. E aí iniciou os SPOA, de fato, há 7 anos atrás. Começou aqui dentro da URGS, com esse movimento organizado pelos estudantes. Então, todas os pilares de desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento, tudo isso foi a partir de uma série de dinâmicas feitas com estudantes, e aos poucos se foi adicionando professores, adicionando empresários, pessoas simplesmente da comunidade com desejo de ajudar nesse desenvolvimento. Refletindo um pouco do que o professor Éder comentou antes, a comunidade em si não foi tão envolvida no início, foi muito mais estudantes e empresa, startup, reflexo, né, até do perfil que a gente tem aqui na URGS, de fato. Mas, enfim, iniciou ali o projeto. No início haviam reuniões semanais ali próximo do Shopping Total. O próprio Shopping Total foi um grande parceiro no início. Uma das primeiras ações foi a implementação de algumas árvores solares. O SPOA também colaborou para que fosse criada a primeira estação de recarga de veículos elétricos de Porto Alegre. A gente tem aqui na frente do Sim Salabim, no Bonfim, um parklet que também foi criado pelos SPOA. Enfim, durante 1 ano, 2, o movimento cresceu bastante junto dos estudantes. Porém, estudantes, embora muito motivados, vem final de semestre, vem graduação, vem a hora de se colocar no mercado e o pessoal acaba se dispersando naturalmente. E aí o movimento sofreu um baque em termos de organização. Então, os SPOA, nesses últimos anos, ele se reorganizou em torno de professores da URGS, que hoje é o CISPROF, é um grupo de professores da administração, da economia, que mantiveram os SPOA vivo, especialmente agora durante a pandemia. E hoje os SPOA se encontram nesse momento de se reconectar à comunidade, de se reconectar às startups, de se reconectar aos estudantes. A gente teve um evento agora no Vila Flores, até a Maristone estava lá, onde
se comemorou os 7 anos dos Expo e se reiniciou esse ciclo de conexão entre todas as partes. Porque os Expo, ele entende que para que a sociedade prospere, todos os setores, todos os nichos da sociedade têm que colaborar. Não adianta a gente, não é que não adiante, mas é muito mais difícil a comunidade tentar prosperar no sentido, por exemplo, de habitação ou de alimentação, e o setor privado está jogando contra, está se posicionando contra isso. Então a gente procura trazer essa ótica de colaboração, de mostrar que todos os lados têm muito a ganhar quando todo mundo se desenvolve. Hoje, talvez quem vai inventar a cura do câncer, uma tecnologia que vai nos permitir ter muito mais sustentabilidade, ou um grande líder político pode estar catando plástico, pode estar passando fome. Com fome é mais difícil de ter ideias, de pensar num outro mundo. Então o Expo, ele hoje se posiciona assim, com essa ótica de, dentro dos seus pilares de atuação, conectar todos esses setores diferentes e procurar promover um diálogo entre as partes e uma cooperação em todos os níveis da sociedade. Hoje o Expo já é reconhecido a nível de município, então desde o nível de município ao nível da comunidade, passando pela universidade, passando por empresários, passando por startups, conectar todo mundo para atingir esse objetivo e mostrar que é possível tornar a nossa cidade uma referência mundial em termos de qualidade de vida. Dentro dos Expo, eu trabalho com uma parte de solarização da cidade. Então, os Expo, durante alguns anos, teve esse desafio de mapear o potencial solar dessa região e colocar painéis solares. Nós chegamos a ter um projeto com o Google que financiaria a instalação de diversos painéis dentro do quarto distrito, só que o financiamento se mostrou muito difícil e acabou falhando. E aí hoje eu trago essa abordagem nova da energia remota para a área urbana. Porque dentro da cidade, 75% da população vive em apartamentos. Não dá para instalar um painel solar em um apartamento. Então nós trabalhamos hoje com essa abordagem de ter uma usina remota dentro da área da mesma distribuidora que fornece energia de origem sustentável para, seja um apartamento, seja um pequeno negócio, seja uma ONG, como a gente está em conversa com a Casa Rosa, com o pessoal do Mistura aí, para trazer essa geração 100% solar para a área urbana de fato. E, sendo breve ainda, temos aqui um vídeo a respeito do Expo. Eu já vou colocar o vídeo. Vai dar uma contextualizada mais visual. Hoje a gente está aqui no Paralelo Vivo, que é um hub de negócios com inovação aplicada à sustentabilidade. E aqui a gente está conduzindo um curso para a criação da primeira zona de inovação e sustentabilidade em Porto Alegre. Essa iniciativa surgiu com uma parceria entre a Grupo Ouro Vivendo, que é uma ONG internacional, junto com a PISAR, que é um hub de cultura empreendedora, e o Paralelo Vivo, um hub de negócios sustentáveis. Over the last 2 years, our organization, Global Urban Development, worked with the state government, with funding from the World Bank, and we did a strategy, an economic strategy, for the state of Rio Grande do Sul to become the most sustainable and most innovative place in Latin America by 2030. And these are special places in cities that are magnets for talent, that are generating the new ideas and the new activities of tomorrow in sustainable innovation. A minha contribuição para a criação dessa zona foi através do desenvolvimento das competências de cada um dos grupos. Eles se complementam. E para que eles
trabalhou até agora, e nesse momento está rolando, de fato, a mão na massa e a cocriação das ideias de ações estratégicas. Where we have many, many wonderful, brilliant, high-energy, talented students who are working together with the community to organize the zone. Cada vez envolvendo mais pessoas, começou com 2, depois eram 5, 10, 30. Hoje a gente já são mais de 100 pessoas que já sabem na zona, estão trabalhando para isso, construindo isso juntos. Pensar que eu estou fazendo parte disso, que eu estou ajudando a dar os primeiros passos, é muito motivador, assim, ó. É o que me fez querer ficar no Brasil, é o que vai fazer com que outras pessoas de outros lugares do mundo venham para cá e olhem a nossa cidade como um lugar do futuro, um lugar onde a gente quer estar. Porque tudo que a gente quer é que aqui haja inovação, que haja mais sustentabilidade, que surjam novos negócios. A Pulsar trabalha com cultura empreendedora. And we invite all of you to get involved and to have the zone grow and grow and grow for the whole city, for the whole region, for the whole state, for all of Brazil, and become a model for the whole world. Pode ver que aqui foi bem no início, que era todo mundo estudante, bem motivado. Mas é interessante assim de comentar por fim que ali o Marek encerra o vídeo falando que gostaria que esse virasse um modelo para o mundo todo. E hoje, apesar de não ser tão conhecido aqui em Porto Alegre, os Explore, já existem outras 2 zonas de inovação, uma nos Estados Unidos e outra na Polônia, que estão seguindo o modelo aqui de Porto Alegre. Então, embora nós ainda tenhamos muito para crescer, o que já existe, o que já foi feito, já é um modelo do mundo todo. E, seguindo o clichê do vídeo, está todo mundo convidado a fazer parte disso também. Isso, Renato, obrigado. Eu sugiro que a gente procure fazer, acho que agora, o nosso debate entre os membros da mesa e aí cerca de 30 minutos, e aí a gente tem aí os últimos 30 para o debate com o público, pode ser? 20, 30, sim, porque eu acho que tem muitas questões que podem se articular, né, experiências da questão, claro.